Glória a Deus. Glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Estamos na presença do Senhor, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de podermos estar juntos na presença de Deus, nesta live que nós estamos no horário do nosso culto de ensino. Quero lhe saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Tivemos alguns pequenos probleminhas aqui, mas daqui a pouquinho vamos estar também no YouTube. Estamos a princípio no nosso canal do Facebook, mas eu quero convidar você para juntos nós orarmos agora e pedirmos a bênção de Deus para este momento de meditação, reflexão nas Escrituras Sagradas. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, nós louvamos e bendizemos o teu nome pela oportunidade, pela bênção de podermos estar, Senhor, na tua presença. Quero te agradecer pela vida deste irmão, desta irmã, que está nos acompanhando, Senhor, neste momento de transmissão, aonde pela graça de Deus nós estamos na tua presença para um momento, Senhor Deus, de edificação cristã à luz das Escrituras. Quero pedir a tua bênção, a ajuda do Espírito Santo para poder, Senhor Deus, estar compartilhando a boa e bendita palavra do Senhor nesta noite. Ah, meu Deus e Pai, aonde quer que a minha voz alcance através dos meios de comunicação, especialmente as nossas redes sociais, aonde eu possa ser visualizado, Senhor, que a tua bênção esteja alcançando este lar, este ambiente de trabalho, o interior deste veículo, e que em tudo e na vida de todos o teu nome seja glorificado. Abre-nos a porta da palavra, Senhor Deus, e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós estamos abordando um tema relacionado à ansiedade e nós iniciamos na segunda passada a temática como superar a ansiedade. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoou e nós estivemos trabalhando a princípio o texto descrito em Provérbios capítulo 12, versículo de número 25, quando a Bíblia diz que a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos continuar falando sobre o assunto e o foco principal da mensagem de hoje é de nós estarmos buscando à luz da Bíblia o remédio para a cura, a libertação da ansiedade. Um problema este que tem assolado grandes e pequenos, homens e mulheres, ricos e pobres. Todas as pessoas em alguma fase da vida sofrem com esta crise, com este mal, e este problema tem sido chamado de mal deste século na geração em que nós estamos inseridos. Pessoas que transitam pelos hospitais, essas pessoas são vítimas da ansiedade. E nós sabemos que, infelizmente, isto é um mal, como disse há pouco,
tem tornado milhares de pessoas inseguras, apreensivas, preocupadas, inquietas e com muito medo, com muito temor, com muita dificuldade de poder estar se desenvolvendo. Então nós vamos estar trabalhando hoje a carta de Filipenses, capítulo de número 4, o versículos 6, 7, 8 e 9. Quero também estar trabalhando hoje com mais precisão aquele texto descrito por Marcos, capítulo de número 4. Vamos estar observando uma palavra dita pelo Senhor Jesus na parábola do semeador. Vamos também estar procurando obter um entendimento melhor daquele texto descrito por Lucas no capítulo 10, versículos de número 38 a 42, onde nós temos o tema sobre ansiedade. E com a graça de Deus, eu acredito que seremos edificados com a boa e maravilhosa porção da palavra de Deus. Agora, antes de nós adentrarmos com mais profundidade, eu gostaria de incentivar você a compartilhar este momento, a dividir com outras pessoas, repartir com outras pessoas, porque hoje você vai receber mais uma porção maravilhosa das Escrituras. E eu tenho certeza absoluta, o Deus dos céus falará com você e também falará ao coração de outras tantas pessoas. Basta você estar sendo este instrumento e compartilhando este momento de ministração. Muito bem, o texto abordado, como já citei, capítulo 12, versículo 25 de Provérbios, aí nós mencionamos que, pensando em ansiedade, nós também temos algumas palavras que são sinônimos, como a questão do estresse, do medo, da fobia, da tensão. Todas essas palavras nós podemos mencionar que são sinônimos da palavra ansiedade. Mas o nosso foco é de estarmos trabalhando ou buscando trabalhar com mais propriedade esta questão da ansiedade como o mal deste século. Muito bem, então nós abordamos e já acabamos de mencionar o que a Organização Mundial de Saúde tem afirmado sobre as pessoas que transitam pelos hospitais, que muitas das vezes passam pelos hospitais buscando um diagnóstico de uma dor, de uma crise, de uma situação descontrolada e de repente não encontra um diagnóstico preciso, visto que às vezes o problema é mesmo a questão da ansiedade. Aí, óbvio, existe também os profissionais da área da saúde, desde os psicólogos, psiquiatras, bem como também psicanalistas e outros profissionais da área da saúde que vão estar atendendo com precisão de acordo com o diagnóstico apresentado pela pessoa que procura o médico para estar buscando uma solução. Mas hoje nós vamos ver, à luz das Escrituras, o remédio que Deus tem para a libertação e para a cura da ansiedade. Eu fiz menção, dentro desta ministração, de alguns fatores citados pelo o professor, teólogo, psicólogo Gary Collins. Ele faz algumas afirmativas precisas, seguras sobre alguns fatores da ansiedade, sendo estes ameaça, separação, medo e uma preocupação excessiva com a autoimagem. Fiz menção disto
destacando e pontuando na ministração passada. Qualquer dúvida, você pode estar conferindo no vídeo da semana passada e com certeza você será edificado com aquilo que ministramos. Aí nós fizemos menção também de alguns resultados, de algumas provocações, né? Que são resultados, alguns sintomas, algumas questões desconfortáveis que acontecem e sobrevêm ao ser humano devido à ansiedade. Fiz menção da questão da angústia, o aperto no coração, a situação de alguém estar se sentindo comprimido, muitas das vezes oprimido, passando por uma situação de um sofrimento agudo, uma situação desconfortável. Falamos também sobre a questão do enfraquecimento e mostramos também que a ansiedade pode também gerar na pessoa crise de fé, de confiança, tornando assim a pessoa incrédula. Aí nós mostramos o texto descrito por Mateus no capítulo de número 6, quando a partir do versículo 25, o Senhor Jesus, ele aborda sobre uma questão de ansiedade que estava na vida dos discípulos. Os discípulos estavam preocupados em relação à comida, à vestimenta, a bebidas, enfim, aos cuidados do dia a dia, e o Senhor Jesus, então, com uma palavra de orientação, de direção, ele trouxe a sua bênção através de uma apresentação aos seus discípulos de como eles deveriam se comportar, tendo fé em Deus, porque Deus é o supridor das necessidades, colocando Deus como prioridade, e assim nós então estivemos sendo edificados com a porção das Escrituras. Aí eu pergunto para você que está me acompanhando, o que é que tem te tornado ansioso hoje? O que é que tem deixado, irmã, você ansiosa nos dias de hoje? Agora preste atenção, quando eu estou falando de coisas que nos deixam ansiosos, não estou querendo apresentar coisas irrelevantes, como uma torneira que está gotejando, como uma chave que é colocada fora do lugar certo. Estou querendo ajudar você a entender que Deus quer curar você desta ansiedade aguda, desta ansiedade que tem te prejudicado. Por isso, eu quero ajudar você a entender que há uma proposta de Deus nesta ministração de estar libertando você de alguns monstros que são formados na nossa mente, porque a ansiedade às vezes forma algum tipo de monstro na nossa mente que rouba o nosso sono, se arrasta, pela nossa cama, tira a nossa paz, tira a nossa tranquilidade, preocupações pavorosas que muitas das vezes nós não conseguimos nos livrar dela. Ou seja, alguns tipos de monstros que são criados dentro da gente por um excesso de preocupação que muitas das vezes tem deixado a gente num pico altíssimo de nível de ansiedade. Eu sei que nós podemos listar, existem listas de situações
que nos deixam ansiosos. Poderia aqui dizer algumas, né, como medo, pontuamos aqui a semana passada, mas o medo de perder um bom emprego, o medo de ficar sozinho, o medo do amanhã, o medo de fazer uma entrevista, enfim, uma série de situações tem provocado em nós ansiedade. Essa pandemia aí que nós estamos vivenciando, quantas pessoas que estão passando e atravessando um momento de muito medo, de muita incerteza, de muita insegurança, principalmente por causa de informações distorcidas que nós estamos tendo através das principais mídias, seja rádio, seja televisão, seja internet, o Facebook, Instagram, Twitter, enfim, nós estamos vendo que muitas informações distorcidas têm prejudicado gravemente milhões de pessoas ao redor do mundo por conta desta pandemia. Muitas pessoas já perderam o sorriso, muitas pessoas já aumentaram suas rugas, muitas pessoas estão, com a testa muito mais enrugada do que já foi ou já esteve. Muitas pessoas estão com a mente cauterizada, outras estão ficando cegas quanto a algumas coisas que são agradáveis e gratificantes que possibilitam o nosso futuro. Tem pessoas que não estão conseguindo mais enxergar o futuro. Tem pessoas que não estão mais conseguindo acreditar em dias melhores. Tem pessoas que não estão conseguindo acreditar que a situação pode e vai ser revertida sim. Mas a ansiedade tem dominado muitos corações. E é especialmente por isso que eu tenho certeza que Deus assentou esta palavra no meu coração. Então vamos pensar à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, o remédio para a ansiedade. Nós começamos na semana passada falando então sobre a oração como um dos remédios para a ansiedade, e está aí o texto que nós começamos a trabalhar na semana passada, o texto descrito por Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, quando nós abordamos a questão da oração. Oração é você falar com Deus. Agora, não é simplesmente falar com Deus, é você poder falar, conversar com Deus da maneira correta. Porque quando você está conversando, dialogando, vai a dica aí, é importantíssimo você ter um momento de diálogo, de desabafo, e você pode fazer isso com Deus. Você pode também, além de conversar com Deus, eu digo, conversar com Deus é o essencial. Conversar com Deus é prioridade, mas você também pode buscar pessoas capacitadas por Deus, pessoas que são usadas por Deus, pessoas que poderão ter uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Você pode buscar um aconselhamento pastoral, um aconselhamento bíblico, você pode estar procurando um profissional, um psicólogo, você pode estar procurando, enfim, uma pessoa que possa ser o seu conselheiro, uma pessoa que possa lhe ouvir, e você conversar com Deus é fundamental. Daqui a pouquinho nós vamos estar voltando a trabalhar neste ponto, e eu quero observar com você um texto sagrado que eu vejo alguém com muita ansiedade conversando com o Senhor Jesus,
e o Senhor Jesus acalmando o coração, resolvendo uma questão de apavoramento, de preocupação de uma pessoa. Então, eu quero mostrar para você um segundo remédio que nós podemos usufruir para nós estarmos superando, vencendo a ansiedade. É pensar da maneira correta, ou seja, ter um pensamento correto. Veja que em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, o apóstolo Paulo fala que nós devemos estar pensando naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável. Devemos estar com a nossa mente naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, aquilo que tem boa fama. É importante você cuidar da tua mente, saber usar a sua mente, exercitar a sua mente da maneira precisa, correta. Preste atenção, tem um texto no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo de número 3, que o Senhor Deus usa a boca do profeta para dizer que ele, Deus, vai conservar em paz aquele cuja mente está em ti e aquele que confia plenamente em ti. Ou seja, quando a tua mente está voltada para Deus, para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, Paulo vai deixar claro que o Deus desse século, ele tem cegado a mente, o entendimento de muitas pessoas, principalmente de pessoas incrédulas, para que elas não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Aí no versículo 5, Paulo fala do segredo e da importância de nós levarmos todo o nosso pensamento. Tudo que envolve a nossa mente deve estar presa na pessoa, cativo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de aconselhar você a manter a tua mente em Deus, alimentar a sua mente das coisas de Deus, a estar observando com mais precisão o que a palavra de Deus tem a lhe dizer, a lhe ensinar, a lhe orientar, o que fazer, como fazer, quando fazer. A palavra de Deus tem uma orientação para cada fase da sua vida, para todas as áreas da sua vida. Deus tem uma orientação precisa para você, quer na área física, quer na questão profissional, para você jovem, para você adolescente. Deus tem uma orientação para quem é casado, para quem é solteiro. A palavra de Deus, ela sabe com precisão tratar os nossos medos, os nossos traumas, a nossa dor, as nossas crises, aquilo que provoca em nós instabilidade. A palavra de Deus tem uma orientação para transformar o que está instável em algo firme, em algo permanente, em algo sólido. Com a palavra de Deus, você com certeza poderá vencer e triunfar. Um outro conselho que eu entendo também de acordo com esse texto descrito pelo apóstolo Paulo, que pode ser usado para um remédio contra a ansiedade, é o nosso comportamento, o nosso andar, o nosso proceder, a nossa vida ser uma vida correta na presença de Deus. Veja que Paulo vai dizer neste texto, Filipenses 4:9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Ou seja,
Paulo está dizendo e nos orientando que nós podemos seguir o exemplo, o testemunho de pessoas fiéis, de pessoas tementes a Deus. Você pode andar na sombra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que tem uma vida irrepreensível, e através do testemunho de alguém, você pode estar tendo um comportamento, uma conduta que agrade ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos pensar então, como disse, nestas 3 passagens bíblicas. Gostaria de ajudar você a entender essas 3 passagens bíblicas. Nós temos assuntos ligados e relacionados à ansiedade, à preocupação. E vamos procurar ver, de acordo com esses textos sagrados, o que as Escrituras nos ensinam sobre este tema e sobre o remédio para a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9, acabamos de dar uma pincelada neste texto, mas vamos observar com mais precisão o versículo de número 6. Em Marcos capítulo 4, versículos 3 a 8, nós vamos destacar o versículo de número 7. E em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, nós vamos destacar deste texto sagrado o versículo de número 40 e também o versículo de número 41. Vamos então pausadamente estarmos fazendo algumas observações acerca destas verdades descritas nestes textos sagrados para a nossa edificação espiritual. Vejamos, portanto, ansiedade à luz da Bíblia. Observe que, de acordo com este texto descrito em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, a palavra ansiosos do texto, no grego, no texto original, significa atraídos por direções diferentes. Ou seja, quando nós observamos esse termo ansioso, ou a expressão ansiosos, dita aí por Paulo, e veja que Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. É interessante você observar que a ideia que Paulo está nos transmitindo é de algo que está sendo atraído, um puxando de um lado e o outro puxando do outro lado. Ou seja, deixa eu ajudar você a entender e compreender melhor. É como se as nossas esperanças estivesse nos puxando para um lado, e aí os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas incertezas estivessem nos puxando para o outro lado. Essa tensão aí, ela acaba tornando-se então insuportável. Pensa comigo, né? A esperança puxando de um lado, mas o medo puxando de um lado. É como se alguém estivesse sendo rasgado. Isto nos traz a ideia também, eu posso associar este termo à angústia. Eu posso estar dizendo que quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos sofrendo com a ansiedade, nós estamos atravessando um momento de estreiteza. Quando nós estamos passando ou vivenciando um pico de ansiedade, nós estamos atravessando por um momento de aperto. A pessoa está, muitas das vezes,
apertada, sentindo o sufoco, o aperto, a agonia por conta de uma situação que ele não consegue ter o controle. Vejamos o texto descrito por Marcos. Olha que interessante. Eu vou sintetizar aqui por causa do nosso tempo, mas é importante a gente procurar entender este texto sagrado, e eu gostaria que você, se você puder, localize esse texto na sua Bíblia, pois eu tenho certeza que nós vamos extrair deste texto sagrado algumas lições para a nossa edificação. Como disse, neste texto sagrado, nós encontramos o Senhor Jesus fazendo uma analogia. Através desta parábola, Jesus faz então uma analogia de algo que está sendo estrangulado, a ideia de preocupação. Vou te mostrar isso. Só quero lembrar você, Jesus é o intérprete da própria parábola que ele fez menção. Ele mesmo decidiu trazer a explicação e a interpretação daquilo que ele nos trouxe como conteúdo desta parábola. Isto é algo que eu gostaria de estar destacando e louvando a Deus. Você conhece o texto ou deve ser bastante familiarizado com o mesmo, por isso então nós vamos sintetizar. Mas é importante lembrar que Jesus está falando de um agricultor, e esse agricultor, certa feita, ele saiu então para semear as suas sementes. O Senhor Jesus nos ensina sobre 4 tipos de solos. O texto vai dizer que uma das sementes, ou seja, uma porção da semente, ela acabou caindo em um solo rochoso. Outras caíram em um solo não tão profundo por causa das pedras. Outro caiu em um solo cheio de espinhos e outra parte então caiu numa terra chamada por Jesus de bom solo ou uma boa terra. Veja que o Senhor Jesus então está nos ensinando algumas verdades sobre esta parábola. Ele diz que algumas pessoas, quando ele está trazendo a explicação, ele diz que algumas pessoas são como a semente que cai à beira do caminho, ou seja, essas pessoas ouvem a palavra, mas de repente Satanás, o diabo, vem e arrebata a palavra, arranca a palavra, tira a palavra do coração daquela pessoa. Aí Jesus fala que no segundo solo a semente é lançada, e aí Jesus diz que há pessoas que de repente elas até ouvem a palavra, mas por conta das pedras, por conta da falta de profundidade, aí surgem as lutas, surgem as crises, as adversidades, e essas pessoas, por não terem raiz, não suportam a tribulação e acabam abandonando a palavra, ou seja, a palavra então não frutifica a vida dessas pessoas. Mas preste atenção, no versículo de número 7, é aqui que eu quero destacar o texto sagrado, e isso é o que nos interessa dentro desta mensagem, deste ensinamento de hoje. Veja que Jesus vai falar que outra parte da semente, ela caiu entre os
espinhos. E Jesus disse que elas cresceram até, chegaram a crescer, mas os espinhos sufocaram e elas acabaram sendo infrutíferas. É aqui que me chama a atenção. Jesus disse que estas pessoas até ouvem a palavra, mas de repente vêm as preocupações, de repente vêm as ansiedades, de repente vêm as inquietações, de repente vem o engano das riquezas, de repente vem o anseio por outras coisas, por desejar mais e mais. E aí, veja que Jesus está dizendo que essas ansiedades, inquietações, preocupações, desejo, ambições pelas coisas desta vida acabam sufocando a palavra e tais pessoas são ou tornam-se infrutíferas. Por fim, Jesus então vai falar sobre a semente que caiu numa boa terra. Eu espero e eu creio em nome de Jesus que o teu coração, aleluia, é uma terra boa, que a palavra vai crescer, frutificar, produzir e a bênção de Deus se manifestará em você e através de você para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que eu fiz menção desses dois textos a princípio? Porque se você observar a ideia de preocupação, a ideia de ser sufocado, a ideia de ser asfixiado, são situações ou coisas que estão relacionadas, ligadas e está dentro do tema, do assunto que nós estamos abordando nesta oportunidade. Aí preste atenção, eu estava tendo uma aula teológica com o professor Fernando Bocchio e eu louvo a Deus porque tive algumas ministrações dentro de uma série de aulas que pude aprender com este professor de teologia, e uma das aulas que ele fez menção, eu achei interessante, ele abordou um tema como passar pela ansiedade vitoriosamente. E aí eu fiz questão de anotar alguns pontos. Ele fez menção de 4 verdades, 4 pontos que ele esteve a abordar naquela aula sobre essa questão, usando especialmente este texto de Marcos, capítulo de número 4, em junção com Filipenses, o texto que nós estamos usando como base para a nossa reflexão. Observe que interessante essas verdades descritas pelo professor de teologia, pastor Fernando Bocchio. Ele afirma que ansiedade, então, ela pode se manifestar e ela pode ser definida em 4 pontos. Eu gostaria de ajudar você a entender esses pontos. Primeiro, a ansiedade, ela acaba destacando os pontos de vista humanos e estrangulando os pontos de vista divino. Ou seja, você pode perceber que quando uma pessoa está no pico da ansiedade, num alto nível de ansiedade, esta pessoa não consegue destacar as realizações de Deus, as promessas de Deus, a questão da
fé, ela é sufocada, estrangulada, e a pessoa acaba dando ênfase, destacando acerca dos problemas humanos. Por isso que é muito comum você ver uma pessoa ansiosa tendo medo, uma pessoa ansiosa tendo insegurança, uma pessoa ansiosa, ela se preocupar apenas com aquilo que está à sua volta, apenas se preocupando com as questões humanas. Ela não olha a vida na perspectiva de Deus. Ela não consegue olhar a vida com os pensamentos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, parece que tornam-se sufocados, acabam sendo estrangulados, e essa pessoa se preocupa e acaba tendo e dando ênfase às coisas que estão lhe amedrontando. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu quero ajudar você a vencer esse desconforto doloroso que você tem na sua mente. Eu quero ajudar você a vencer esses medos eminentes. Eu quero, à luz da Bíblia, ajudar você a vencer essa batalha mental, essa batalha emocional, essa batalha espiritual. Por isso, eu quero que você, à luz da Bíblia, me acompanhe aqui nesta ministração. Veja um segundo ponto apresentado pelo pastor e professor Fernando Bocchio sobre a questão da ansiedade. Ou seja, a ansiedade pode ser resumido nesses 4 pontos. Segundo ponto, a ansiedade faz girar tantas preocupações ao nosso redor que nós não conseguimos relaxar. É muito comum você ver as pessoas ansiosas, agitadas. É muito comum você ver as pessoas ansiosas sofrendo com insônia. É muito comum você ver as pessoas ansiosas estarem sofrendo e tendo esta incerteza, esta insegurança e tendo esta crise e sem poder assim estar descansando, se tranquilizando, ou seja, a pessoa vive traumatizada pelas coisas que a cercam. Por isso não consegue produzir. Já percebeu que uma pessoa ansiosa quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer fazer 10 coisas de uma só vez e acaba não fazendo nada, porque acaba sendo sufocada, não consegue desenvolver sossego, tranquilidade, por isso não produz. Já percebeu que o dia não rende? As atividades, as habilidades não se desenvolve nem na vida secular, na vida material, tampouco na vida espiritual. E eu quero ajudar você a descansar no Senhor, quero ajudar você a confiar em Deus. Lembre-se de que Jesus te chamou para uma obra e Ele chamou você para você dar fruto e o teu fruto permanecer. Não permita que a ansiedade roube as tuas habilidades, a tua capacidade de estar produzindo, de estar gerando. Lembre-se, Deus vai ajudar você. José, lembra de José? José era um homem que tinha motivos para estar sendo improdutivo por conta de tantas preocupações, preocupação com a inveja dos seus irmãos,
preocupação com a calúnia que a mulher de Potifar lhe trouxe a ponto de ele ir para a cadeia, preocupação por ser um presidiário, preocupação com a vida de seu pai, pois ele foi privado de viver e conviver com seu pai, foi privado de estar junto dos seus irmãos. Ele teria muitos motivos para estar sendo uma pessoa que não tinha controle emocional e sossego na vida. Mas veja que interessante, a Bíblia diz que em tudo que José colocava a mão, o Senhor o fazia prosperar. Até mesmo dentro da cadeia, o Senhor lhe fazia prosperar. Por isso, Gênesis 49, 22, a Bíblia diz que José é um ramo frutífero junto à fonte que se estende sobre os muros. Oh, glória a Deus! Se você puder, fite os teus olhos em mim. Eu quero profetizar em nome de Jesus. A tua vida será frutífera, você será próspera, você vai produzir muito mais do que você tem produzido, e a ansiedade não vai tirar o sossego, a tranquilidade, a serenidade da bênção de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Uma outra observação: a ansiedade sufoca a nossa habilidade de discernir o que é casual do essencial. Isso aqui é outra coisa muito comum da gente estar percebendo. O que significa isso? Ou seja, quando uma pessoa está num pico alto de ansiedade, ela não consegue discernir o que não é importante daquilo que é importante. Ela fica presa a coisinhas pequenas, ela fica presa a picuinhas, ela fica presa a coisas insignificantes, se preocupa com aquilo que não tem que se preocupar. Muitas das vezes se preocupa com aquilo que não é essencial, que não é prioridade, que é insignificante. Quantas pessoas, que têm uma preocupação excessiva, preocupação com coisinhas assim, que você fala assim, meu Deus do céu, faz uma tempestade num copinho d'água, pensa que um gatinho é um leão, porque não tem discernimento. Mas essa palavra vai produzir cura ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Você vai vivenciar o melhor de Deus e você não vai ser vítima da ansiedade para ficar aumentando as coisas, porque quando estamos num pico de ansiedade, as coisas vão crescendo e a gente vai aumentando e a gente se preocupa com uma coisa, com outra coisa, com mais uma coisa. Em nome de Jesus, descansa teu coração. Em nome de Jesus, receba a paz de Deus e o dom de discernimento para que você tenha uma vida tranquila. Não fique distraído com aquilo que é insignificante. Ei, cuidado com algumas mensagens de Facebook. Às vezes a gente fica perdendo tempo, essa mesma é a palavra. Às vezes a gente fica perdendo tempo nas redes sociais com coisas, com informações
que não têm importância, que não são relevantes, que não vai edificar a gente em nada. Às vezes você fica jogando conversa fora, dando atenção para pessoas que não têm uma palavra que te abençoa, que não tem uma palavra que te edifica. Às vezes você fica com brincadeiras que não vai fazer você crescer e avançar na vida. Em nome de Jesus, priorize o que é essencial na sua vida, dê valor de fato ao que tem, aleluia, valor. Às vezes você fica aí apegado a tantas coisas e o tempo está passando e você se preocupando com coisas que não deveriam se preocupar. Mas olha só, em quarto lugar, a ansiedade. Eu disse um pouco acerca disso a semana passada, mas quero ser um pouco mais preciso. A ansiedade, ela suga a nossa energia, a nossa alegria. E já percebeu que uma pessoa ansiosa, ela vai tornar-se uma pessoa crítica muitas das vezes, intolerante muitas das vezes, e não aceita outras pessoas, né, ao seu redor, não vive bem com outras pessoas, não tem um bom relacionamento. Tornam-se pessoas, às vezes no nível de ansiedade, torna a pessoa muito chata, né? Repetitiva, fala 50 vezes a mesma coisa, fica repetindo, conversou uma hora sobre certo determinado assunto que lhe preocupa, aí no outro dia, em vez de estar conversando outras coisas, repete tudo, e aí acaba se tornando uma pessoa, muitas das vezes até insuportável. Que Deus tenha misericórdia de nós. Já viu que uma pessoa num nível elevado de ansiedade torna uma pessoa negativa, só vê defeito, só vê problemas, só vê a crise, não consegue olhar a crise como uma oportunidade para crescer, para aprender, vê a luta como uma situação que parece que vai ser fatal, vai te matar, vai te destruir, vê o deserto como um lugar para você morrer e perecer. Olha aqui para mim, é verdade que teve muita gente que morreu no deserto nos dias em que Israel estava caminhando para Canaã. Mas escuta, deserto não é para você morrer, deserto é para você crescer, extrair lições, se desenvolver, é para você estar sendo mais abençoado, alicerçado pelas experiências que você poderá viver no deserto. Então, não critique como criticaram aqueles israelitas. Seja como Josué e Calebe, entre na terra prometida, viva a promessa de Deus. Faça como João Batista pregava, não no templo em Jerusalém, pregava no deserto, mas no deserto ele cresceu, se fortaleceu, porque a bênção, a unção, a virtude de Deus se manifestou na vida de João em pleno deserto. Então não deixe essa ansiedade sugar a tua energia, tirar as tuas forças, erga a tua cabeça, creia no cuidado de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Agora, para nós caminharmos para o final e a conclusão desta mensagem, eu sei que talvez alguém pode estar perguntando, Pastor Valdeci, quando é que a minha ansiedade ou a ansiedade, né, ela pode ser aumentada na minha vida?
Vou trabalhar os sinais na matemática, os básicos, o sinal de adição, o sinal de subtração, o sinal de multiplicação e o sinal da divisão. Com esses 4 sinais, eu quero ajudar você a entender quando é que você, qualquer servo de Deus, pode ter o nível de ansiedade aumentado na sua vida. Eu não acredito que você queira aumentar o seu nível de ansiedade. Eu acredito que você, como eu, está lutando, se esforçando para vencer a ansiedade, para superar a ansiedade e para estar desfrutando do cuidado de Deus. Mas quando então o nosso nível de ansiedade pode aumentar? Quando você soma, pensa nisso. Quando soma o que, pastor Valdeci? Quando você soma mais coisas a uma agenda cheia. Pode perceber, você já agendou, já se comprometeu no horário X, no horário Y, e aí você diz assim, não, mas dá tempo, e vai lá e marca, e vai lá e quer fazer, e vai lá e você vai ficar aumentando o seu nível de ansiedade sem necessidade. Entenda, cada coisa tem um tempo determinado, diz Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. Então não some mais coisas se a sua agenda já está cheia. Quando é que a ansiedade pode ser aumentada, pastor Valdeci? Quando eu somo pressão à minha imagem, pensando que a minha imagem, a minha reputação estão envolvidas nisto. Eu preciso entender e compreender que não devo estar me preocupando com o que as pessoas vão dizer. Eu somo, o que fulano vai pensar? O que fulano vai dizer? Em nome de Jesus. Você pode perceber que quando você fica somando coisas na sua vida, você fica com raiva. Você pode perceber, às vezes, no pico da ansiedade, tanto ficar somando coisas sem precisar trazer, aumentar na sua vida, você acaba ficando com raiva de você acaba ficando com raiva de outras pessoas. Tem gente que fica até com raiva de Deus, raiva do pastor, raiva do ministério. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Viva um equilíbrio, seja um homem, uma mulher equilibrado, e você vai vencer a ansiedade com a bênção de Deus. Quando é que você aumenta a ansiedade? Quando você subtrai o que, pastor Valdeci? Quando você subtrai Deus das suas crises. Não tira Deus dos teus problemas, não. Não pensa que você resolve, não pensa que você consegue. Não tire Deus dos teus medos, não tire Deus dos teus problemas. Ei, você precisa buscar a ajuda de Deus. Quando é, pastor Valdeci, que eu aumento a minha ansiedade? Quando você subtrai o tempo de Deus nos seus desejos. Já viu que tem pessoas que estão substituindo o tempo de Deus? Eu quero isso e aquilo e mais aquilo, e nem conversa com Deus sobre essas coisas, não conversa com Deus, não compartilha com Deus sobre seus anseios, sobre seus anelos. Quando é que você aumenta a sua ansiedade? Quando você subtrai a oração do seu dia a dia. Olha aqui para mim, em nome de Jesus,
Não retire a oração do teu dia a dia, não. Não retire a oração da sua vida. Ao acordar, ore. Ao estar levantando, ore. Ao estar andando, ore. Antes de se alimentar, durante o alimento, ore. Agradeça a Deus. Não tire Deus da sua companhia diária. Quando é que a minha oração, a minha ansiedade pode aumentar, pastor? Quando você subtrai Deus daquele que você ama, aí você tira Deus da vida do seu filho, né? Ai meu Deus, ele está perdido, o que será? Ei, profetiza, coloque Deus, mesmo se ele diga não quero Deus, não tire Deus da vida dele, diga eu te consagrei ao Senhor, você é de Deus, Deus tem promessa na sua vida, não subtraia Deus da sua vida, não subtraia a sua fé, não subtraia a sua confiança, não subtraia a certeza nas promessas de Deus. Vamos para concluir um passo à frente. Quando é que a ansiedade aumenta? Quando você multiplica o quê? Multiplica o tamanho desse problema, multiplica o tamanho dessa crise, porque às vezes você faz um monstro de uma situação tão pequena, de uma situação que nem é tão difícil de se resolver. Às vezes está faltando humildade, você pedir ajuda, pedir uma orientação, ouvir uma outra opinião. Então, em nome de Jesus Cristo, não seja um multiplicador das suas crises, dos teus medos, das tuas inquietações. Não faça de um problema pequeno um monstro cheio de garras. Quando é que eu aumento a minha ansiedade, pastor? Quando você divide o quê? Quando você divide a vida entre o secular e o sagrado. Você precisa entender que você é um homem, uma mulher chamado por Deus. E onde você estiver, você tem que viver uma vida para a glória de Deus. Onde você andar, você tem que andar segundo o propósito de Deus, acreditando que Deus é aquele que vai guardar e preservar a sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, não divida Deus, as coisas de Deus. Não pense você, olha aqui para mim, não pense você que a parte na sua vida que é de Deus e outra parte não é de Deus. Não divida seu coração. Se você dividir teu coração, você vai aumentar a sua ansiedade. E você vai perceber, você vai se esquecer, e se esquecer de Deus é a pior coisa do mundo, porque a Bíblia diz que vai ser lançado no inferno os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, para terminar, por que eu não posso somar, aumentar problemas, as ansiedades e inquietações? Por quê? Porque eu vou estar me prejudicando, eu vou ficar com raiva das pessoas. Por que eu não posso subtrair? Porque a subtração vai gerar dúvida e incredulidade em mim. Por que eu não posso multiplicar o tamanho do problema? Porque senão você vai ficar morrendo de medo. Por que eu não posso dividir? Porque senão você esquece daquilo que você se comprometeu com o teu Senhor. A gente finaliza. Eu lamento que nós não vamos ter tempo para trabalhar o texto de Lucas, capítulo de número 10, mas só lembrando você, Marta estava inquieta com as preocupações do dia a dia, e o Senhor Jesus, ele tomou informação acerca daquilo, ele presenciou aquela ansiedade demasiada de Marta. E a Bíblia diz que Jesus a orienta dizendo: ô Marta, você está muito sufocada, você está sendo asfixiada,
Você está preocupando com aquilo que você não deveria se preocupar tanto. Eu sei que você está querendo servir o melhor. Eu sei, Marta, que você está preocupada porque eu trouxe 12 homens para você fazer uma refeição. E eu sei que você está preocupada e quer oferecer o melhor, mas o essencial, Marta, é a minha presença. Eu estou prestes a morrer, Marta. Jesus estava querendo que ela entendesse, Marta, ei, pode ser a última vez que eu esteja na sua casa. Ei, Marta. Marta, se preocupe com o que é essencial. O essencial não é ficar apegado às coisas, à correria do dia a dia. Deixa eu perguntar para você, será que a minha casa, será que a sua casa é um lugar onde Jesus poderia se hospedar? Ele iria para a minha casa e para a sua casa se ele estivesse palmilhando nos dias de hoje? E como é que ele nos encontrará se ele decidir descer na nossa casa hoje? Com o que é que nós estamos nos preocupando? Ao que e a quem nós estamos dando ênfase? Aonde é que nós estamos ocupando a nossa mente? Com quem nós estamos ocupando a nossa mente? A quem nós estamos nos dedicando mais? A quem nós estamos dando prioridade ou mais do nosso tempo? A Jesus ou às coisas do dia a dia? Ao Senhor ou às inquietações? Preste atenção. Esse tempo vai passar e você corre o risco de lembrar-se apenas do momento que te frustrou, que te decepcionou. Talvez você está inquieto e inseguro e Jesus está dizendo, venha para a minha presença. Jesus está dizendo, coloque nas minhas mãos. Jesus está dizendo, eu posso mudar este quadro se você confiar em mim. Escolha a melhor parte e esta não lhe será tirada. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. E se você pode, ore comigo neste instante e vamos juntos pedir pela bênção do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por este momento tão especial de ministração e reflexão nas Escrituras. Eu estou te louvando, meu Deus, por esta bênção de poder aqui estar ministrando a tua bendita palavra. Senhor Deus, eu sei que falo com pessoas que ouviram a tua voz e entenderam esta ministração. Mas eu quero agora, Senhor Deus, orar especialmente por alguém que está mentalmente sendo sufocado, estrangulado. Eu quero, Senhor Deus, interceder agora para que o Senhor liberte desta tensão este homem e esta mulher. Por isso, servo de Deus, serva de Deus, você que está orando comigo agora, eu gostaria que você fosse ousado nesta oração e traga agora à sua mente, foque agora nos problemas que estão te atribulando, nos problemas que tornaram acontecimentos na sua vida e que você quer ser liberto deles. Coloque eles agora diante da presença do Senhor. Pai, eu sei que não é certo que tanta esperança e alegria e paz sejam roubadas dos nossos corações todos os dias, como tem sido, principalmente por conta desta pandemia. Ó Deus, eu sei que às vezes parece que não haverá escapatória,
ó Deus, do nosso trabalho penoso, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas eu quero te pedir humildemente que o Senhor venha ajudar o teu povo, venha ajudar esse meu irmão, venha guiar este teu servo, essa tua serva, para que ele tenha um modo de vida mais equilibrado, viva melhor, uma vida no controle de Deus, e que ele mesmo possa ter controle sobre seus impulsos, que lhe conduz ou lhe induz a querer fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e aí não acaba fazendo nada, ficando exposto ao medo, ficando exposto à dúvida, ficando exposto ao cansaço, sendo vítima da impaciência, sendo uma pessoa de humor exaustado. Ah, Senhor, Tu vais libertar este coração. Eu sei que o Senhor está indo dentro, no âmago da alma deste meu irmão e desta minha irmã. Eu sei que algum problema, alguma turbulência, alguma crise, alguma dor, alguma perca pode ter roubado essa paz de espírito, pode estar fazendo o céu ficar cinza, quando deveria ser azul, o dia ser nublado, quando deveria ser ensolarado. Em nome de Jesus Cristo, alivia esta tensão neste coração, este medo nesta alma, esta angústia neste ser. Liberta agora, livra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda este coração, Senhor, a alcançar a misericórdia de Deus e exercer esta misericórdia, a perdoar a si próprio, a perdoar outras pessoas. Senhor, faça deste homem, desta mulher, uma pessoa decidida a fazer a sua vontade e a ser mais gentil, mais amoroso, oh meu Deus, e ter mais paciência com outras pessoas. Traga, portanto, a tua longanimidade. Senhor, traga a tua perseverança. Faça essa pessoa acreditar no milagre, porque em Deus reside toda a paz, em Deus reside o milagre, em Deus reside a segurança, em Deus reside a harmonia, em Deus reside o amor, em Deus reside a vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo esta casa. Oh, meu Deus, eu abençoo essa família. Faça com que este teu filho, essa tua filha, tome o exemplo de Maria, que esteve aos teus pés, escolhendo o que é melhor. Na presença de Deus, ninguém é frustrado. Na presença do Senhor, ninguém, Senhor Deus, é vítima de uma inquietação, ó Deus, descontrolada. Por isto, na tua presença, eu declaro paz, alegria e realizações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você orou comigo, diga amém. E que a bênção de Deus alcance sua casa, seu lar, a sua família, hoje e sempre, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. E até numa próxima oportunidade, se Deus quiser.